Fala galera, aqui é Gildo Moraes, professor de História do Colégio de Curso Aplicação, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da última aula, né? Que é a ascensão dos regimes totalitários na Europa, né? Eu lembro, pessoal, que a última coisa que eu deixei para vocês, o nosso último ponto, foi o chamado corporativismo, né? Eu até dei o exemplo das abelhas, né? Eu acho que falei zangão na última aula, mas eu quis me referir a operários, na verdade, mas eu acho que é muito importante vocês entenderem o conceito de corporativismo, porque ele é o fundamental do Estado fascista, né? É ele que fundamenta, é ele que explica pra gente o Estado fascista. Então, galera, como eu falei, aqui ao contrário. Como eu falei na nossa última aula, a frase da Hannah Arendt, ela simboliza, ela sintetiza muito bem o Estado fascista, né? Nada contra, nada fora, nada acima do Estado. Quando a gente for ver um documento chamado Carta del Lavoro, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas, basicamente falando, no Estado corporativista, o poder não emana do indivíduo, o poder emana do Estado, né? As garantias individuais são suspensas. Não há nenhuma proteção, não há nenhuma garantia individual, né, contra o poder do Estado. Você lembrar bem, né, nos dias atuais, o que a gente faz? Nós concedemos poder ao Estado para que o Estado possa gerir nossas vidas, mas ao mesmo tempo, nós também estabelecemos freios e balanços para impedir que esse poder que a gente dá ao Estado seja usado contra nós. No caso de um regime totalitário, esse poder do Estado é total, são suprimidas as individualidades. Tudo bem, galera? Beleza? Passando para o próximo tópico aí, o fascismo italiano, né? A Itália é a primeira. O Hitler, várias vezes, vai dizer que ele tem uma dívida de gratidão com Mussolini, né? Que se ele não tivesse se inspirado no Mussolini, se ele não tivesse bebido na fonte do Mussolini, talvez o nazismo alemão nunca tivesse existido, né? Embora na Segunda Guerra Mundial a Itália faça um papel secundário, né? A Itália invade a Etiópia, toma um pau lá na Etiópia, aliás, a Etiópia é a única nação africana que nunca foi invadida por europeus, né? Ela nunca foi dominada por europeus. Então ele toma um pau lá na Etiópia, forçando inclusive Hitler a ir lá salvá-lo, né? Daí a criação do Africa Corps, enfim, mas isso é um assunto para uma próxima aula. Mas o Hitler vai fazer muitas referências ao Mussolini, né? Vai fazer muitas homenagens ao Mussolini, né? Inclusive, galera, eu botei até o símbolo do partido fascista aqui, porque ele vai explicar para a gente a origem da palavra fascista, né? Na verdade, o partido fascista tem sua referência no chamado partido do Fácio, que é isso aqui, ó. Certo? O Fácio era um símbolo do exército romano. Lembra que a gente falou de ultrarromantismo. Então, quando a gente diz exército romano, já é uma forma deles buscarem esse passado romântico. Então, obviamente, eles vão beber lá na fonte do grande Império de Roma, né? Mas o Fácio, ele era um símbolo das legiões romanas, né? E se vocês perceberem, o que o Fácio é? Nada mais é do que vários gravetos amarrados juntos uns aos outros. Qual é a ideia disso? Qual é o objetivo disso? Mostrar que a união faz a força. Ou seja, é um demonstrativo, é um totem corporativista. O indivíduo sozinho não representa nada, certo? Ele só tem valor na coletividade. Ele só tem valor quando ele está inserido numa sociedade, quando ele está servindo a uma sociedade ou a um Estado. Então daí a utilização desse símbolo, daí o partido do Fácio, ou se você preferir, partido fascista. Certo? Galera, grave crise econômica, óbvio, né? A Itália, na Primeira Guerra Mundial, ela tem um papel secundário. Se você lembrar, no início, ela entra a favor da Alemanha, né? Ela entra a favor da Tríplice Aliança, mas em 1915 ela muda de lado, certo? Ela passa a fazer parte da Entente Cordiale, né? Inglaterra, França, Estados Unidos, sob oferta das colônias alemãs, né? Foi ofertado ao Império Italiano o seguinte: olha, sai da aliança, entra na Entente, que quando a gente derrotar a Alemanha, a gente vai pegar as colônias alemãs e passar para vocês, né? Bom, na verdade isso não acontece, né? A Itália, ela é desconsiderada nas rodas de paz de Versalhes, né? Ela é tratada como a criança, né? Senta na mesa das crianças. Então isso já denota
uma grande desconsideração, um grande desrespeito, né, com a Itália. A Itália não era considerada, nessa época, uma grande potência. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma grave crise econômica característica do período. Né? A Itália sai exaurida da guerra, embora ela não tenha sido o palco principal. Né? Ela fornece armas, ela fornece infraestrutura, território e tal. Então ela acaba gastando um certo dinheiro na guerra, né? Ela manda combatentes, ela não é a principal, mas ela manda combatentes e tal. Mas você tem nesse conjunto aí, né, a crise do capitalismo global. Ao mesmo tempo, galera, você vê se fortalecer dentro da Itália os movimentos de esquerda, certo? Greves, piquetes, piquetagens, enfrentamentos nas ruas, manifestações. O movimento sindical italiano se torna muito forte. Né? O pensamento de esquerda na Itália, ele tem um certo peso, inclusive com Gramsci, né? O Gramsci, se você preferir. Né? Então a Itália, na verdade, isso é bem comum no entre-guerras, tá, galera? A galera se aproximar um pouco mais à esquerda, principalmente pós-crise 29, mas antes já tinha isso. Né? A galera flertar um pouco à esquerda, você vê o fortalecimento de movimentos de esquerda. Né? É importante a gente lembrar que a esquerda tradicional, a esquerda utópica, não, perdão, a esquerda científica, como a gente conhece, ela vai disparar, né? Ela vai começar a se fortalecer, no sentido de aparecer em mais números, né? A partir de 70. Né? Você tem 48, o Manifesto Comunista, né? O Manifesto Comunista, que não é a principal obra do Marx, na verdade é um folhetim, né? É um textão de Facebook, né? nem de perto comparável a das Capital, né? O Capital, que é a obra máxima dele, né? Que é um calhamaço gigantesco e complexo. E aí, de 48 para frente, você vê alguns movimentos sindicais aparecendo, né? A segunda onda revolucionária na França, e você vai ter a Primavera dos Povos, em 48, e a Comuna de Paris. Né? A partir daí, o movimento sindical começa a ganhar um pouco mais de corpo. Né? Claro, tudo isso culminará em 17 com a Revolução Russa. Aí sim, o grande farol comunista do mundo, né? O grande farol das revoluções de esquerda no mundo. Então, na Itália, o movimento de esquerda começa a se fortalecer dentro de um contexto de um governo raquítico, enfraquecido, né? E, ao mesmo tempo, uma crise econômica aprofundada. Certo? E aí, galera, vale uma máxima do escritor Bertolt Brecht, que ele diz o seguinte: nada mais fascista do que um burguês amedrontado. O que ele quis dizer com isso? Na hora de escolher, a burguesia tradicional, os detentores dos meios de produção, né? A gente tem uma certa dificuldade de entender o que é detentor do meio de produção. Né? O cara que é autônomo, tem uma lojinha, né? Um comerciante, ele não é um burguês, ele não é o dono do meio de produção, o cara que tem uma barraquinha de doce, o dono da casa do biscoito, não é o dono do meio de produção. O dono do meio de produção é Nestlé, né? Fabrica toneladas dos mais variados produtos. Né? Mas a burguesia, na hora de escolher, ela tinha duas opções. Né? Ela podia escolher se aliar ao povo, o que, convenhamos, era extremamente difícil dentro da lógica marxista, já que a ideia da lógica marxista era a superação dessa burguesia, né? Ou se alinhar a um discurso que visava a obliteração dessas forças de esquerda. Quem vai fazer esse papel? Benito Mussolini e o Partido Fascista. Então o Partido Fascista vai atrair para si, primeiro e claramente, né, essa burguesia. Na verdade, galera, a adesão da burguesia aos movimentos fascistas, o que dá um certo encorpada no movimento fascista, né, é justamente uma resposta a essa onda de esquerda que varre a Europa Ocidental e o mundo por consequência. Né? Se, graças à União Soviética e seus países satélites, né, o mundo se aproximou da esquerda, né, a história é um processo, galera. Se eu empurrei o pêndulo para lá, o pêndulo vai voltar. É a burguesia tradicional, a dona do capital, a burguesia industrial, os ricos, né? Essa galera vai tender a se aproximar de movimentos de ultradireita, movimentos que defenderão a superação e a obliteração
das ideias de esquerda, das ideias comunistas. Tudo bem? Então essa burguesia tradicional vai se aproximar do partido fascista. Certo? Partido fascista, galera, com todas aquelas bases que a gente já explicou, anticlerical, anti-intelectual, corporativista, ultranacionalista, romântico, né? Todos aqueles elementos que compõem aí nossa aula inicial, a nossa primeira videoaula. Beleza? Tranquilo? Então aquela ideia de resgate do passado tradicional do Império Romano. Ao mesmo tempo, essa galera, o Partido Fascista, cria uma tropa de choque. O que é uma tropa de choque, galera? É uma organização paramilitar, é um grupo, um bonde. É como se fosse, mal comparando para vocês entenderem, as torcidas organizadas dos clubes de futebol. As mais violentas, nem todas são, obviamente. Mas as torcidas organizadas de clubes de futebol são as tropas de choque daquele clube. Vão para as ruas, enfrentam outras torcidas, né, propagam a violência nos estádios e tal. É diferente, lembrando, tem aquelas que cantam, levam bandeiras, essas propõem a festa. Tem outras que são voltadas apenas para a área combativa. No Partido Fascista você tinha essa tropa de choque, eram chamados de camisas negras. Professor, por que camisas negras? Porque brilhantemente eles andavam de camisa preta. Né? Daqui para baixo, uniforme meio militar, uma calça caque, né, com aquela bombacha, aquela sobra na lateral aqui, coturno e camisa preta. Né? E era uma organização paramilitar. Por que paramilitar, galera? Paramilitar significa que ela tem uma organização militarizada, mas ela não é uma militar oficial. Ou seja, tinha continência, tinha qual é o nome daquilo, gente? Marcha, né? Tinha grito de guerra, tinha cântico, tinha escala de disciplina, de postos e tal, mas eles se inspiravam no modelo militar de organização, né? Mas não eram militares oficiais. Tudo bem? Galera, os camisas negras, eles atraíam quem? Principalmente, militares desiludidos, né? A galera que herdou a Primeira Guerra Mundial lá, chorosa, com orgulho ferido, né? Porque a Itália vence, mas é desconsiderada. Todo mundo caga para a Itália, ninguém considera que a Itália foi relevante na vitória da Entente, né? Ninguém nem lembra da Itália. Tanto é que o tratado mais importante, ele não é o único, mas o que você mais lembra, o que a gente mais estuda, é o de Versalhes. O Tratado de Versalhes não envolve a Itália. É França, Inglaterra e Alemanha. Pronto. Ponto. Não tem nada a ver com a Itália aí. Então, ex-militares, né, ou militares antigos chorosos, querendo a volta daquela Itália tradicional, daquela Itália maravilhosa, antiga e tal. E marginais, aquela galera que confunde. Já é um pessoal que tem uma certa tendência à psicopatia, já é uma galera que interpreta errado certos discursos, e aí assim, o político é nosso inimigo, né? Ele é o meu adversário político. Aí entende isso como violência, vai lá e bate um cara. Não vou discutir contigo, eu vou te chamar para sair no soco comigo. O tal do pugilato, como dizia o Noel Rosa. Né? Pugilato é troca de socos, né? Seria um sinônimo para troca de socos. E essa galera, pessoal, é bem violenta, tá? Essa galera é bem violenta. Só que essa escalada da violência, e isso é importante vocês entenderem, a escalada da violência não se dá da noite para o dia. Certo? Um dos grandes perigos do sistema fascista, né, de um sistema totalitário qualquer que ele seja, mas nós estamos analisando o fenômeno fascista aqui, é que ele não se dá da noite para o dia. Certo? Ele é lento, ele é gradual, ele é um somatório de pequenos absurdos diários. Eu vou lá e grito com o meu adversário político, ninguém fala nada. Eu vou lá e empurro o meu adversário político, ninguém fala nada. Eu vou lá e ignoro o meu adversário político. Aí eu começo a perseguir o meu adversário político. E eu começo a querer bater no meu adversário político. Ou seja, a coisa é uma escalada de violência. Mas que tipo de violência esses camisas negras praticavam, professor? Isso, senhores, é assunto para um próximo encontro. Certo? Beijo no coração de vocês. Até uma próxima oportunidade.